Revelações pesadas acabam de acontecer. E a tal da narrativa pode ter os dias contados. É um vídeo impactante, aperte o cinto, vai te deixar de boca aberta. Mudou tudo. Será que Moraes está sentindo essa pressão? O deputado revela coisas impressionantes sobre esse tema e eu vou trazer para você aqui agora. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem um link para você que conhece alguém ou alguém da sua família que tem câncer, alguém da sua família que tem, de repente, HIV, ou conhece alguém com doenças crônicas incuráveis, que não tem renda. O governo liberou um benefício de até um salário mínimo para essas pessoas que passam essas dificuldades, como autismo, por exemplo, é o tal do BPC-LOAS, não sei se você já ouviu falar. E o link está aqui embaixo, é para você entrar no grupo para ter mais informações sobre isso, conteúdo informativo importantíssimo sobre este tema, para ver se de repente você ou sua família, ou alguém que você conhece, possa ter esse direito. O link está aqui embaixo, é só entrar no link, vai ter uma palestra online e ao vivo e gratuita para você, e lá no grupo você já vai conseguir tirar essas informações. É um benefício para pessoas de baixa renda, amputadas, pessoas que têm muita dificuldade. Se você conhece alguém nesse sentido, pede para entrar aqui no link e colha essas informações, tá bom? Vamos lá, vou começar com esse giro aqui, é um giro pesado, hein? Se prepara, que é um giro pesado. Ó, o link está embaixo, hein, gente? Olha o que o Gustavo Gayer falou sobre essa questão da PF. Gente, olha isso. Eu trago a informação e você deixa nos comentários a sua opinião. Vamos ouvir. Ontem, o diretor da Polícia Federal foi até o Roda Viva para dar a sua versão dos fatos e tentar, de uma forma muito subliminar, defender a perseguição ditatorial que existe hoje por parte da Polícia Federal e do sistema judiciário brasileiro, que foi aparelhado e completamente dominado por uma facção criminosa conhecida como PT. Tenho certeza que o diretor ensaiou diversas vezes, fez media training, como responder as perguntas da forma correta, mas eu acredito que, como você verá, ele não foi muito bem sucedido. Antes de entrar nas falas e nos equívocos do diretor da Polícia Federal, é importante lembrar que este ano, o PT, o sistema, vai revidar com muita força, vai recrudescer, vai perseguir e prender ainda mais. Por quê? Porque o governo vai mal. Quanto pior estiver o governo do PT, quanto mais convicto eles estiverem de que não serão capazes de vencer nenhuma eleição e que perderam completamente a opinião pública, mais eles vão tentar destruir os seus opositores. Isso é uma matemática básica. Quanto mais fraco eles estão, mais eles têm que destruir aqueles que estão lutando contra eles, usando outras ferramentas. No caso aqui, é a Polícia Federal, que é parte da Gestapo, junto com alguns ministros da Suprema Corte. Bom, dito isso, a principal narrativa que eles estão há já 2 anos triturando, enfiando goela abaixo na cabeça da população, é que da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Sendo que já há várias pesquisas que diz que a maioria da população não acredita que houve uma tentativa de golpe. Aí ontem ele foi lá e falou uma coisa que chamou a atenção. Foi isso aqui, ó. PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro, diz diretor-geral. André Rodrigues diz que financiamento dos atos foi disperso. O que é isso? É milhares de pessoas mandando água, mandando arroz, feijão, fazendo vaquinha de Pix na internet, que não houve uma centralização de comando. Então vamos analisar isso aqui. Não houve uma centralização financeira para financiar os tais atos golpistas. Não houve uma liderança que pudesse ser facilmente reconhecida, ou seja, não teve líder e não houve a participação das Forças Armadas. Como pode haver um golpe se os 3 principais pilares de um golpe, que seria liderança, financiamento e as Forças Armadas, não estavam presentes? Como podem ainda insistir na narrativa do golpe, sendo que está mais do que óbvio que não foi uma tentativa de golpe? Foi uma convulsão popular de uma população que já estava indignada por terem percebido que o processo eleitoral não aconteceu como deveria ter acontecido. Que houve um favorecimento escancarado de um dos lados dos candidatos, né, de um dos candidatos, e que um outro candidato foi censurado, seus apoiadores foram perseguidos, as redes sociais foram bloqueadas. Como? Então, essa população, nessa revolta, ao perceber que o processo democrático não foi transparente, não foi justo, não foi qualitário, não foi equilibrado, saíram do controle. E aí houve o vandalismo, que eu volto a repetir, essas pessoas que cometeram vandalismo, essas devem ser responsabilizadas. Nada justifica quebrar nada. E nós, da direita, sempre dissemos isso. Nada justifica quebradeira, nada justifica violência. Senão, nós nos igualaríamos à esquerda. Dito isso,
Ontem, durante a fala dele, ele tentou embelezar o tal relatório da Polícia Federal, que o relatório da Polícia Federal vai mostrar que o Bolsonaro estava envolvido. Onde? Até agora não há nenhuma prova concreta, absolutamente nada. E não só isso. Na imprensa ontem saiu também a suposta participação de Bolsonaro e Michele Bolsonaro nesse golpe, nesse suposto golpe. Aí sai na imprensa hoje. Não há elementos para indiciar todos os citados na delação de Mauro Cid, diz chefe da PF. André Rodrigues critica PowerPoint na Lava Jato e diz que inquérito sobre Bolsonaro é isento. Ai, meu Deus, o inquérito sobre bolsonarismo. Aí que eu achei interessante. Tem que ter um inquérito sobre o bolsonarismo. É um inquérito sobre quem apoia Bolsonaro? Será que aqui ele fez uma espécie de sincericídio? Nós estamos fazendo um inquérito sobre pessoas do espectro político, mas é isento, tá? Nós vamos investigar todo mundo que pensa de uma forma, mas é de forma isenta. Isenta, André Rodrigues. Isenta. Apenas 12% do Brasil hoje confia na nossa Suprema Corte. Olha o tanto que isso é prejudicial para a nossa democracia. O mundo já reconhece que há uma perseguição política no Brasil. O mundo inteiro reconhece isso. Aí você vai lá e fala que não houve um mega financiamento, não houve financiamento centralizado, não houve comando centralizado, nós já sabemos que não teve liderança, ou seja, a narrativa está morta. Só que, por que eles não abrem mão desse osso? Por que eles não largam esse osso? Porque o Lula vai mal. Entenda isso. Se o Lula estivesse indo muito bem, se a aprovação do Lula estivesse lá nos 80%, eles soltariam os prisioneiros 8 de janeiro. Eles abandonariam esses inquéritos, porque haveria a convicção, a certeza da permanência no poder. Como o Lula vai mal, como o Lula não vai ser reeleito, como o PT vai sair desse 2026 assim, derrotado, desolado, eles precisam acabar com a oposição para dar espaço para mais... Pois é, gente. Vai deixando aí o seu comentário. Lembrando, se você faz parte desse grupo que eu falei para vocês aqui, que pode receber esse benefício de até um salário mínimo, pessoas com doenças crônicas, câncer, amputações, de baixa renda, maiores de 65 anos, o link está aqui embaixo para entrar no grupo, tá? Só entrar no grupo para ver se tem direito a esse benefício. Vamos continuar aqui, que eu tenho mais um giro importante e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui também é bem pesado, gente. Bem pesado. Olha isso aqui, gente. Tem o seguinte conteúdo. Um juiz assessor do Alexandre de Moraes mandando mensagem para o TSE, para um funcionário do TSE, e pedindo alguns relatórios. E, acima de tudo, orientando a confecção de alguns relatórios, que depois seriam usados por ele próprio no STF contra pessoas investigadas, contra bolsonaristas. Ele solicita, através do juiz auxiliar dele, o relatório lá do TSE, que ajusta e devolve o relatório para ele, e depois ele determina algumas ações contra os investigados e toma como base esses relatórios que ele próprio pediu. Então, o que está sendo discutido hoje? A falta de formalidade, a falta de independência, não entre os poderes, mas entre os órgãos. Um pedido que seria feito na camaradagem. Depois dessa divulgação, lá em Brasília, o Eduardo Bolsonaro e outros políticos se manifestaram. E dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro, que era um dos alvos, que é um dos alvos de algumas investigações conduzidas pelo próprio Alexandre de Moraes. Dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro e outros agentes públicos lá de Brasília. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos colocar o áudio novamente, que é a divulgação da Folha de São Paulo, que é a origem da manifestação do Eduardo Bolsonaro. Primeiramente, o áudio que foi divulgado. Pode colocar. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato.
O juiz auxiliar Alexandre de Moraes previu essa reação que aconteceu após essa divulgação. E reação também lá na Câmara dos Deputados, representada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Pode colocar, por favor. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso. Eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Pois é, gente. A coisa tá apertada, né? Vamos para mais uma situação aqui. No nosso giro, tem mais uma aqui. Quando você acha que terminou, tem mais coisa ainda. O próprio Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir. Deixa eu preparar aqui para vocês. Moraes criminaliza a oposição para que Lula vença a eleição. Mas o que move essas pessoas a tirar Bolsonaro do poder? É principalmente porque ele acabou com o esquema de muita gente. Ele conseguiu dar um prejuízo aos corruptos e maus gestores de algumas centenas de bilhões de reais. Com Bolsonaro, as empresas estatais batiam recorde. Com Lula, elas têm prejuízo. Então, acho que você, se não fosse você o candidato, vindo para combater todo esse sistema, que você teria uma vida tranquila. Tem te chamar de radical, de extremista. Olha o Mark Zuckerberg. Bastou ele mudar as políticas da empresa dele, o Facebook e o Instagram, dizendo que vai dar mais liberdade de expressão. A imprensa começou a tratar ele como, aquela parte da imprensa, começou a tratar ele como extremista. O que vai fazer a gente ser vitorioso em 2026 vai para muito além de uma questão de moderação de discurso, mas sim de você manter seus princípios, a sua essência. É somente com essa coragem, com essa firmeza, que você vai conseguir chegar a uma presidência da República ou um Congresso Nacional em condições de reduzir tributo, de não taxar o PIX, de ajustar a tabela do né? E países que estiverem cobrando muito o Lula e dar uma coletiva de imprensa, e no meio da coletiva de imprensa ele decide desafiar, partir para a briga mesmo, contra a maior e mais forte economia do mundo, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Cara, é de uma inteligência, assim, é impressionante a capacidade que o Lula tem de se afundar ainda mais. Durante a coletiva de imprensa dele, um jornalista pergunta o que ele acha sobre essa situação onde o Donald Trump fala que países que tarifarem o seu país, o Donald Trump falou em defesa, os países que não aceitarem os deportados, ou seja, os cidadãos dos seus países, né, e países que estiverem cobrando muitas tarifas contra os Estados Unidos vão revidar e vão colocar tarifas nesses países também. Ele fez isso na questão do Canadá, fez isso com o México. O Canadá e o México arregaram imediatamente. Colômbia vai lá e compra briga com Donald Trump. Ele vai, coloca a tarifa de 25%, Colômbia arrega, que é uma... Meu Deus do céu. Aí vai o Lula agora e fala isso aqui durante a coletiva de imprensa. Parabéns, Lula. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Primeiro que ele falou besteira aqui, né? Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos americanos. Porque taxar os produtos brasileiros, Lula, você já taxa. E nós, inclusive, temos a maior taxa do mundo, o maior imposto do mundo que você conseguiu aprovar comprando os deputados e senadores, que é o IVA de 28%. Mas aí eu entendi. A gente tem que decifrar. Quando o Lula fala, você tem que decifrar, porque tanta asneira. Ele tinha que ter falado o seguinte: se o Trump taxar produto brasileiro, o Brasil vai taxar produto americano. Só que tem um probleminha nisso daí, tá? Os Estados Unidos, o que ele compra do Brasil, existem vários outros países que ele pode comprar. O que nós importamos dos Estados Unidos, não tem. O que nós importamos dos Estados Unidos é produto de alto valor agregado, é produto de alta tecnologia, que não existe no Brasil, que não existe... A indústria não consegue viver sem. Tem muita coisa que a China não produz. Você, socialista de iPhone, vai ficar sem iPhone.
tá bom? Mas aí ele continua. Eu acho que nesse momento ele caçou briga, ele falou isso, na hora ele deve ter percebido, que merda que eu fiz. Que eu fui inventar de caçar briga com o cara? Aí ele passa os próximos 1 minuto e meio tentando amenizar a situação. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos, simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata. Mas você nunca xingou ou ofendeu o presidente americano de fascista e nazista como você fez com Donald Trump. Essa é a diferença, Lula. Antes do Donald Trump assumir, você chamou ele de nazista e fascista, tá bom? E a Jama mandou outro lá, né, naquele lugar. E a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Você tá vendo? Aqui ele já tá colocando o rabinho entre as pernas, viu? O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Primeiro que a palavra supremacia, eu não sei o que você colocou essa palavra aí. É só o nosso segundo maior parceiro comercial. Só isso. Estados Unidos não é só o segundo. Não tem importância não é ser tudo não, é só o segundo. É o quê? 40 bilhões de dólares? Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Entendi. Você respeita a soberania da Venezuela, a soberania de Cuba, a soberania da China e a soberania da Coreia do Norte? Porque ela não tem soberania, ela tem ditadura. O que o Trump está percebendo? Que o Brasil também não tem soberania. Soberania é a vontade do povo? Não tem. O que tem aqui, né, que essa falsa democracia, é uma facção criminosa que no nosso país. E ele percebeu isso, inclusive financiado pelo narco-estado. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. Você percebeu que ele começou na agressão, ele começou a falar assim, se ele vier, eu vou para cima. Falei merda. Não, mas eu respeito o Donald Trump, vamos trabalhar junto, eu quero trabalhar com ele, né, porque ele é presidente, eu respeito. Foi pra briga e logo na sequência viu a besteira que tinha falado. Ele sabe que se o Donald Trump impor tarifas gigantescas no Brasil de 25%, que é o que ele fala que vai fazer com os países que desrespeitarem os Estados Unidos, respeitarem a liberdade de expressão dos cidadãos americanos, o que se acontece com o Brasil acabou pro Lula. Acabou pro Lula, você não tá entendendo. A quantidade de produtos que nós importamos dos Estados Unidos, os Estados Unidos consegue sobreviver sem o Brasil. Ele compra comida de outros lugares. Agora o Brasil, meu amigo, não dá, porque, cara, o Lula vai conseguir destruir isso aqui. Eu quero ver a briga mesmo. Sinceramente, eu quero que o Lula xinga mais do Donald Trump, mas não vai mais não. Agora ele já tá morrendo de medo, não vai fazer isso mais não. Um abraço. 5.000 metros de luz na sua